Renda passiva em dólar todos os meses. A gente adora receber dividendos, renda passiva dos nossos ativos todos os meses. Quanto mais, melhor. E em dólar, então, pessoal, nem se fala. Ainda mais quando a gente vê o dólar aí batendo quase R$6. Cada mês que passa, cada ano que passa, a gente vê o dólar se valorizando cada vez mais frente ao real. Então veja a importância de você investir em ativos dolarizados, de você alocar parte do seu patrimônio em uma moeda forte. E quando a gente recebe renda passiva em dólar, acaba sendo uma alegria em dobro. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês. Eu vou trazer alguns exemplos, alguns ativos, mais precisamente ETFs, que pagam renda em dólar todos os meses. Falando rapidamente o que são os ETFs nada mais são do que fundos de investimentos listados em bolsa que investem em um conjunto de ativos. Então a gente vai ver aqui ETFs de ações americanas, de estoques, que em um único ativo você investe em várias empresas. E essas empresas que estão no portfólio do ETF pagam dividendos, e esses dividendos são distribuídos mensalmente para os cotistas. Então fique até o final que eu vou trazer aqui ETFs importantes, ETFs que eu gosto e que pagam obviamente dividendos todos os meses, sendo que um deles está com dividend yield bem acima dos demais, bem acima da média americana, e que também vale muito a pena você dar uma analisada, você estudar. Lembrando que todos esses ETFs aqui não são uma recomendação direta de investimentos. Eu gosto que você faça a sua própria análise, aprofunde, para você ver se faz realmente sentido para você ou não. Inclusive, recentemente eu fiz um vídeo só sobre ETFs americanos, montei uma carteira de ETFs para vocês. Vou deixar o vídeo aqui no card. Então, após você assistir esse aqui, vai lá e assiste ele também, para você entender como o ideal, a melhor forma de você montar uma composição nos Estados Unidos nessa classe de ativos. O primeiro que eu quero trazer aqui para vocês é o SPHD. Atualmente, uma cota do SPHD custa $50,87. No último ano, teve uma valorização de 28%. Realmente, o mercado americano vem se valorizando bastante aí no último ano. O SPHD, ele tem a característica de investir em empresas que estão dentro do S&P 500. O S&P 500 é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Empresas que possuem altos dividendos, ou seja, pagam bons dividendos e possuem baixa volatilidade. Dando uma olhada aqui no site ETF.com, é um site que eu gosto bastante, é um site que eu recomendo bastante para você analisar ETF. A gente consegue verificar o que? As maiores posições. Número de holds, número de empresas, 52. Então ele é um ETF que possui uma carteira com 52 empresas. Então, dentro daquelas características de empresas do S&P 500 que pagam bons dividendos e que possuem baixa volatilidade, essas aqui são as maiores posições. Aqui tem algumas empresas conhecidas, como a Verizon, AT&T, que são empresas do setor de telecomunicação. Ele possui também REITs na carteira, a gente tem aqui o SPG. Temos outras empresas conhecidas aqui, como a Johnson & Johnson, ExxonMobil, entre outras empresas bem interessantes, empresas pagadoras de dividendos, que preenchem as características exigidas pelo gestor, exigidas pelo ETF. Aqui no site Investidor 10 a gente consegue ver o dividend yield atualmente de 3,39%. E aqui embaixo a gente consegue ver a frequência. A gente vê que ele realmente paga todos os meses, por volta ali entre o dia 24 e o dia 27, o último pagamento, dia 25/10/2024, ele paga ali sempre por volta de 13 centavos, 14 centavos de dólar por cota. Outro ETF que eu considero bem interessante, que também pagam dividendos, que paga dividendos todos os meses, é o DHS. Uma cota atualmente custa $99,50. Teve uma valorização nos últimos 12 meses, no último ano, parecida ali com o SPHD, de 28%. Ele é um ETF que foca em quê? Em empresas que historicamente pagam bons dividendos. Eu gosto muito do DHS, por quê? Porque ele é bem mais diversificado. Você vê que ele tem 375 empresas, diferente do SPHD, que é mais concentrado, possui ali cerca de 50. E aqui a gente vê as maiores posições. A maior posição é ExxonMobil. Temos também outras empresas conhecidas como a Chevron, Morgan Stanley, Citigroup. Você vê que a maior parte, os maiores setores do DHS que ele foca é o setor financeiro, setor bancário, setor de utilidades, setor de energia, setor de gás e petróleo, enfim. Aqui a gente vê que o DHS ele está também com um dividend yield próximo ao do SPHD, 3,51%. Boa valorização recente, nos últimos 12 meses. E aqui embaixo a gente verifica o que? O pagamento mensal. Ele também geralmente ele paga ali no final do mês, 27 a 30 de cada mês. A gente viu que o SPHD paga ali regularmente
aproximadamente 13 centavos todos os meses, e o DHS tem uma oscilação um pouquinho maior. Em setembro ele pagou 33 centavos, no mês passado ele pagou 21 centavos, já teve mês que ele pagou 18, já teve mês que ele pagou quase 40 centavos, então tem uma volatilidade um pouquinho maior no pagamento, mas ele paga todos os meses. Esses próximos dois ETFs que eu vou mostrar aqui para vocês vão verificar que eles estão com dividend, eles possuem um dividend yield bem mais alto que os dois anteriores. O primeiro está com um dividend yield de quase 8% ao ano e o último com quase 10%. Por que que eles têm esse dividend yield tão maior em se tratando de bolsa americana? Porque são ETFs mais arriscados, então vocês têm que tomar cuidado com esse tipo de ETF. Os dois são geridos pela JP Morgan, uma das maiores instituições financeiras do mundo, diga-se de passagem, então isso então é um ponto positivo. Porém, eles utilizam estratégias arriscadas como as estratégias de opções para gerar mais renda dentro do ETF e conseguir pagar mais dividendos. Porém, nada vem de graça, pessoal. Estratégias de opções são extremamente arriscadas. Apesar do JP Morgan, do JP Morgan ser uma instituição gigantesca, extremamente conceituada e com certeza possui profissionais competentes para isso, ele utiliza de estratégias mais arriscadas de curto prazo para gerar mais renda e conseguir pagar mais dividendos para os seus cotistas. Então, se eu fosse ter esse tipo de ETF na carteira, eu teria porcentagens bem menores, justamente por ter um risco maior. Antes da gente passar para os dois ETFs, pessoal, eu quero te convidar a conhecer a nossa mentoria, a mentoria Clube Invest. Se você quiser aprender de fato a montar a melhor carteira de investimentos, a carteira de investimentos perfeita para você, não só em ações, fundos imobiliários, renda fixa, mas investimentos no exterior. Assim que acabar o vídeo, clica no link aqui embaixo para você conhecer os 3 planos da nossa mentoria, onde você vai ter todo o direcionamento para montar uma carteira de forma segura, gerar renda passiva com segurança, tanto em real quanto em dólar, e multiplicar o seu patrimônio ao longo do tempo. O primeiro deles é o JEP, é um ETF da JP Morgan que atualmente está custando ali quase 60 dólares, teve uma valorização de 10% no último ano. Dando uma olhada aqui no site etf.com, a gente vê que ele possui 119 empresas no seu portfólio. Boa parte dessas empresas do setor de tecnologia, setor financeiro, entre vários outros setores aqui. A gente vê aqui em cima quais são as maiores posições. A gente tem Nvidia, a gente tem a Amazon, a gente tem Mastercard, a gente tem a Meta, Visa, Microsoft, várias empresas bem conhecidas, empresas de tecnologias e também de outros setores. Mas como eu falei para vocês, pessoal, pelo fato dele utilizar estratégias arriscadas de curto prazo para gerar mais renda, como a estratégia de opções, ele consegue pagar ali todos os meses, né? É um ETF que paga todos os meses, e anualizado o dividend yield está em quase 8%. Isso aqui para a bolsa americana, você receber 8% ao ano em dólar, realmente é muito bom, realmente é muito alto. Mas como eu disse, volto a ressaltar, tudo que paga mais possui maior risco. Você percebe que é mais que o dobro dos 2 primeiros ETFs que eu mostrei para vocês que eu considero mais seguros. Aqui a gente vê que ele costuma pagar no início do mês, né, entre ali o dia 2 e o dia 5. O último mês ele pagou 37 centavos, né, no mês anterior 39, no outro 39, 28, 33, 36, então fica ali oscilando entre 30 e 40 centavos por mês. E o último ETF que eu trouxe aqui para vocês, que eu ainda considero ele um pouquinho mais arriscado que o JEP, é o JEPQ. Atualmente uma cota está custando 56 dólares, ele teve uma valorização de 15% no último ano. A diferença principal entre o JEP e o JEPQ é o tipo de empresa. Esse daqui, o JEPQ, ele é mais focado em empresas listadas na bolsa Nasdaq, que são empresas de tecnologia. Diferentemente do JEP, que é focado mais em empresas do S&P 500 mesmo, empresas mais diversificadas em vários outros setores. Então por isso, pelo fato do JEPQ ser um pouquinho mais concentrado, mais focado em empresas de tecnologia, ele acaba sendo mais arriscado também. Aqui a gente vê que ele possui 90 empresas, é uma quantidade menor do que as empresas ali do JEP. E aqui a gente vê as empresas, focado realmente em empresas de tecnologia. Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Meta, Google, Tesla, Netflix, entre várias outras. E aqui no Investidor 10 a gente vê que ele está com dividend yield de mais de 10% nos últimos 12 meses. Aqui embaixo a gente tem a frequência de pagamento, assim como o JEP, ele paga ali no início do mês, entre o dia 3 e o dia 6,
mês, e nesse mês de novembro ele pagou ali 49 centavos de dólar, no mês anterior 55, em setembro 55, em agosto 42, então ele fica ali oscilando entre 40 e 60 centavos. Eu até achei esse quadro comparativo aqui bem interessante entre os dois, entre esses dois ETFs do JP Morgan, aqui o JEP e o JEPQ, né? A taxa de administração dos dois são bem baixas, lembrando que os ETFs americanos geralmente têm taxas muito atrativas mesmo, e os dois possuem a taxa de 0,35% ao ano. Número de empresas, o JEP 135 e o JPQ 88. Dividend yield vai oscilar nos dois entre 6 a 12%. A gente viu que o JEP está com 7, quase 8%, e o JPQ quase mais de 10%. E os índices de referência, ele busca empresas, o JEP, empresas dentro do S&P 500 com baixa volatilidade, e o JPQ empresas dentro do índice Nasdaq 100, que é o índice de empresas de tecnologia. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de ativos americanos, de ETFs americanos, para ser mais preciso, ETFs que pagam todos os meses. Sempre bom você ter atenção e aprofundar os estudos também, para não se expor demais a ativos um pouco mais arriscados. É importante você saber montar esse portfólio, montar uma composição segura para você. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e até o próximo vídeo. Valeu!